Então vamos começar o nosso estudo de hoje no capítulo 1, tá? Mas antes vamos começar com aquela oraçãozinha para a gente nos conectar, né? De energia a energia, de coração a coração, que a gente possa estar em contato com os nossos mentores, né? Em todos os lugares, tá? E que essa energia possa nos unir lá no além, no espaço. Deus Pai, envie para nós uma energia de entendimento, de proteção para este momento, para que possamos, reunidos aqui em Teu nome, aprender um pouco mais sobre as comunicações, o corpo, as nossas reflexões sobre a mediunidade, os nossos reflexos corpóreos, para que possamos, assim, ser instrumentos de vossa vontade, para o auxílio, para o ajuste dos nossos irmãos que seguem ao nosso lado e aqueles que passam por nós também, pedindo um alento, pedindo um socorro, que possamos ser este instrumento de auxílio onde quer que nós estejamos e que possamos assim estar com a sintonia fina, com a mente aberta, para ouvir as instruções dos nossos mentores e orientadores. Que nesse momento possamos estar com afinidade em todos nós, para que possamos extrair as melhores intuições do aprendizado desta noite. Assim que seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja. Então vamos parar aqui. Eu vou ligar um fone de ouvido, porque minha pequena hoje está um furacão. Isso, hoje ela está agitada. Bom, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Deixa eu ver certinho aqui quem já está presente. Pronto, deixa eu interromper aqui a nossa gravação. Pronto. Assim. Bom, nós começamos então, né, os estudos daquela mensagem que Emmanuel deixou, introduzindo a todos nós, né, nesse livro sobre a mediunidade, tá? Então, a partir do capítulo 1, né, nós vamos relembrar sempre o que o Emmanuel diz sobre as energias, sobre as vibrações, sobre as afinidades, sobre a preparação do médium, né? Então, assim, a cada capítulo, a cada experiência que o André Luiz vai ter, junto com o Hilário, né, que é o condutor dele aí em diversas experiências deste livro, vai ser muito interessante. E a lembrança sempre vai vir à tona quando falarmos um pouco mais sobre energia. Por isso que, assim, foi bem detalhado a reunião da semana passada sobre a energia, que eu comentei sobre a física quântica, trouxe um pouco mais de detalhes, mostrei o átomo, para que a gente tenha conhecimento desta posição. Então, quanto mais nós tivermos conhecimentos, mais fácil será a nossa vibração, a nossa conexão com o assistido para poder ajudar, seja ele de que forma for, seja ele numa psicofonia, seja numa psicografia, seja num passe magnético, seja numa água fluidificada. Então, com esse entendimento sobre as energias, acaba ficando um pouco mais tranquilo, tá? Ok? Alguém tem alguma dúvida, quer comentar um pouco sobre a reunião passada, que não estava presente e hoje está aqui presente? Se alguém tiver, fique bem à vontade, tá? Tô vendo bastante gente aqui, né? Não estava presente na reunião passada. Tá bonito de ver hoje, né? Tá bem bonito. Fiquem à vontade para participar quando desejarem, tá? Maria Aparecida tá aí de Boa noite. volta. Oi, Flávio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite.
Mais ou menos, por cada coluna travada, eu estou em casa hoje e estou assistindo essa aula. Acho que Ai, é meu Deus do céu. providencial. Não, vai melhorar. Não, As, não está tudo bem. as energias vão melhorar de uma forma aí. Albert, eu gostaria de fazer uma pergunta Pode assim para fazer, você. pode fazer. Você falou de física quântica, né? Eu Uhum, ouvi a sua aula, a primeira aula, como sempre, uma aula magnífica. Você estava para lá de inspirado. é, Esse curso é fantástico, fantástico. E você é especial. que Uma isso. pergunta: por que que alguns espíritas e pessoas experientes dizem que no centro espírita não pode se falar de física quântica? Eu estou entendendo que aqui nós temos vários tipos de pessoas, né, espíritas, espiritualistas e tudo mais. Mas por que Uhum. que esses que carregam o livro de Kardec, prega Kardec e tudo mais, a base, diz que física quântica não é para centro espírita? Já que Olha, nós trabalhamos com energia. Eu tinha uma ideia, eu ouvi isso, eu falei, não, preciso perguntar para alguém que saiba, porque eu preciso de outra pessoa ao mesmo nível para me dar essa orientação, e essa pessoa é você. olha, não sou eu não, viu? Ah, Porque é, assim, não, a você gente sabe. tem a inspiração aqui do lado, aqui as pessoas vão falando, a coisa vem surgindo, né? Então, assim, olha, eu vou falar algo, mas não é para ofender, pelo amor de Deus, ninguém presente ou alguém que vocês Não, conheçam, nada, tá? sim. Nós temos diversos níveis de evoluções intelectuais e morais. Não é porque nós temos uma evolução intelectual um pouco mais elevada que a nossa moral vem junto. Muitas vezes nós precisamos, assim, estar sempre estudando. E o estudo do novo, ele assusta. Ainda mais a física quântica, para quem viu a física de uma forma mais, assim, vamos falar, contemporânea, lá na escola, no colégio, né? Falar de física quântica hoje é muito profundo, requer um conhecimento mais detalhado. Eu não tenho esse conhecimento detalhado. Eu fui buscar, fui tentar explicar de uma forma mais simples, né? Como eu entendi, com diversos vídeos, para poder entender a mediunidade. Então, acredito que algumas pessoas se sentem um pouco incomodadas por não saber o assunto profundamente, né? Mas não precisa. Hoje a gente tem a tecnologia que a gente pode demonstrar. Se eu não soubesse explicar de uma forma simples, eu ia recorrer aos vídeos e enviar os vídeos também no grupo para a gente poder estar tendo esse conhecimento. Porque tem pessoas que explicam magnificamente bem, de uma forma tão simples, tão sutil. Então isso é maravilhoso. Então acredito que assim nós temos níveis de evoluções mesmo dentro dos centros espíritas, né? Então nós temos que estudar sempre, como dizia Kardec, nós temos que colocar tudo na razão e estar sempre estudando. Toda vez o espiritismo tem que ser confrontado com a ciência de hoje, porque se algo cair por terra, nós temos que rever os nossos conceitos de alguma forma, tá bom? Tá bom, Deu para perfeito, deu para Flávio. ficar um pouquinho Deu, explicadinho? eu concordo com o que você está dizendo, sim. Porque a base foi Kardec, o início foi com ele, mas a Isso, doutrina espírita está sempre em evolução. O espiritismo está em exatamente, evolução, ele é uma exatamente, ciência, ele exatamente. evolui, né? É, Então, a gente não pode só o, pensar, o Chico comentou o seguinte, né? O Chico foi perguntado uma vez se uma pessoa estava em duas casas espíritas e não sabia em qual que ela ia ficar. Uma era tinha muito conhecimento, mas não fazia caridade. E a outra só fazia mais a caridade e não tinha tanto conhecimento. E o Chico disse para ela: fique com a segunda, porque a caridade vem do coração, o conhecimento se adquire. Então, por isso que a gente tem que estudar nossa, sempre, né? você A falou Hebe, tudo, Que a- lindo. mas falou tudo, é Flávio. verdade, é verdade. A Hebe levantou a mão do aplicativo, fica à vontade, Hebe. Boa noite a todos. O que eu queria colocar, Boa noite. Albert, é o seguinte: muita gente não entende muitas coisas, né? Então, por isso, eles dizem que no centro espírita não pode falar disso. No centro espírita não pode falar, por exemplo, de política, de sexo,
de outras coisas que as pessoas não compreendem totalmente. E como vocês falaram, o novo assusta, né? Todo conhecimento novo, ele traz aquele desespero para tirar a pessoa da sua zona de conforto. Então, já sei tudo, já li tudo, não quero mais saber de estudar, né? E nunca você vai parar de estudar, nunca. Vamos dizer assim, quando Jesus foi perguntado se o pai trabalhava, ele disse que o meu pai trabalha e continuamos todos trabalhando, uma coisa assim, né? Então, o trabalho, o estudo, ele é inerente do espírito, né? É inerente ao espírito. Então, as pessoas precisam saber que nunca a gente sabe tudo. E tudo deve ser objeto de compreensão, de estudo, justamente num grupo que está ali para dirimir dúvidas, para que a gente possa estar se fortalecendo enquanto espírito imortal, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito que, assim, alguns equívocos podem acontecer ao longo do caminho, né? E são equívocos momentâneos, né? De repente, daqui 1 ou 2 anos, a pessoa começa a pensar diferente. De repente, ela encontra alguém que é da ciência e, de um jeito mais simples, ela acaba mudando um pouco a cabeça, né? Tem pessoas muito assim, vamos falar assim, um pouco fechadas, com aquela velha condição de que a ciência não está ao lado da religião. E a gente tem que lembrar, né? O espiritismo não é uma religião, né? É uma filosofia, uma doutrina e é uma ciência. Então, a gente vai sempre evoluindo junto, né? Mais alguma pergunta, algum acréscimo a se fazer? Fiquem à vontade. Então, a gente já inicia o capítulo. Eu tenho um comentário, né? Porque eu comecei a estudar também o magnetismo, né? E o que a gente percebeu? Que a palavra magnetismo, ela era muito usada pelo Kardec, pelo próprio Kardec, né? Kardec estudou com os magnetistas clássicos, né? Deleuze, Dupotet, o Barão de Dupotet, entre outros, né? O La Fontaine. E tudo isso desapareceu, né? Ninguém falou, desapareceu, assim como muitas coisas desapareceram da Bíblia, né? A reencarnação mesmo, né? Ela estava lá, desapareceu por alguns interesses. Então, existem interesses, né? Que querem que algumas coisas desapareçam, né? E as coisas realmente desaparecem. E aí a gente fica nessa ignorância, né? Depois, se alguém retoma o assunto, então, nossa, essa pessoa aí, ela tem que ser banida, né? Ela está contra a doutrina, né? E não é bem assim, né? E aí as coisas vão surgindo, as coisas vão acontecendo. Hoje mesmo me fizeram uma pergunta sobre as pessoas que se veem em duplicidade. Por exemplo, eu estou aqui e eu me vejo. O que é isso? Por que acontece isso? Que fenômeno que é esse, né? O que está acontecendo? Então, a gente tem que buscar explicação. A gente tem que buscar explicação. A gente não pode simplesmente não responder e ficar por isso mesmo, né? Então, fenômenos existem, fenômenos vão acontecer, e agora cada vez mais, e a gente vai ter que ter explicação, né? Por isso que o espiritismo, a doutrina espírita é ciência, né? Então, Kardec não falava paz, ele falava magnetismo, né? E as pessoas hoje vai falar em magnetismo no centro espírita, nossa senhora, ninguém aceita, né? Então, A gente vai abrindo, né, a mente, né? Por isso que os estudos sempre têm que ser constantes, né? A gente vai abrindo aos pouquinhos. E a gente mesmo a assim... apometria mesmo, né, que a gente faz, né, Hebe? A apometria tem espírita que você não fala em apometria, né, perto dele. Uma pessoa lá do meu grupo falou assim, essas ramificações do espiritismo,
não me interessam. Então tá certo. Mas Então o melhor é se fazer, né? apoios, né? O melhor é se São fazer, a gente não apoios. entra em atrito, né? A pessoa, ela fica equivocada, mas assim, ó, com o tempo ela vai percebendo que é mais uma ferramenta de auxílio, porque não é a caridade a bandeira suprema, o amor é a caridade, então através da caridade a gente vai transformando o amor, então a pessoa tem uma ferramenta a mais, né? E tantas outras que vão surgir ainda que a gente não tem nem noção, né? E ela só vai nos apresentando de uma forma sutil. É que nem ele falou, o começo assusta, né? O começo assusta, né? E o preconceito deixa a gente mais ignorante, né? Então a gente tem que se abrir e não ter preconceito. E depois o que servir a gente assimila, o que não servir a gente joga fora e pronto. Exato. A gente pode ver claramente pela própria evolução. Por exemplo, Jesus Cristo, ele para o povo naquela época ele teve que falar através de parábolas. Vamos agora já pular para Allan Kardec. Allan Kardec teve que descortinar um pouquinho só do espiritismo, porque senão ia causar muita dificuldade de entendimento. Exato. Hoje em dia não se vê mais tão frequentemente ou raramente materialização de espírito, porque não é mais necessário. Então, o próprio espiritismo vai evoluir, quer queira uns, quer não. Ele vai evoluir sozinho. É o progresso. Sim. Como as ferramentas digitais, olha, nós estudando aqui diversas regiões do Brasil, todo mundo unido no mesmo propósito, né? Estudo, a evolução espiritual, né? Nossa condição. Muito bem, muito bem. Uma discussão bem feita, bem detalhada. Maria Aparecida, ela chega, abala, né? Além dos corações, né? Deixa a gente com o maior entendimento. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida? Muito obrigado. Eu que agradeço você a levantar tudo isso e agradeço a esse grupo, a Sandra, a Hebe, o seu José, e todos aí, aos esclarecimentos, porque é importante, porque a gente vai, e a pessoa que fala isso não é uma pessoa assim comum, né? Uma pessoa que está à frente, né? Que dá aula e tudo mais. E quando eu ouvi isso, eu falei, mas por quê, né? Porque para mim tudo é energia. E como o seu José disse, a Sandra frisou bem, a Hebe aí agora, é novo, mas é de ajuda, né? É de ajuda. E se está chegando para a gente, é para ser usado em prol de outros, né? Em prol de ajudar ao próximo. O que não faríamos para ajudar alguém? E aí eu achei muito estranho. Falei, mas eu preciso, uma hora eu vou perguntar sobre isso, que isso para mim não ficou muito claro, né? Porque a pessoa só falou que não é para falar em centro espírita, e isso é uma conversa, é uma coisa materialista. E isso tem que ser conversado com o físico em outro lugar, não no centro espírita. E fala isso, todo mundo ouve, e como você está lá na frente, por exemplo, se você falar alguma coisa aí, Flávio, as pessoas confiam em você e, a menos que alguém saiba diferente ou vá pesquisar, a pessoa vai ficar com aquilo que você está falando. Fica. Eu não discuti, não falei nada, não entrei em detalhes, porque também não valia a pena. Mas eu vou perguntar. E na outra aula, quando eu vi, eu falei, nossa, meu, tudo isso, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que explicação. Eu falei, eu ainda vou ter oportunidade de conversar. E olha, hoje, trava a coluna, e eu estou aqui ouvindo a sua aula. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada. Não, obrigada. Manda para a pessoa, de repente ela abre um pouquinho o coração, né? Vamos, quem sabe, né? É um pequeno equívoco que a gente vai aos pouquinhos entendendo, né? Vamos começar então, que hoje a gente é uma discussão deliciosa aí. Muito bom, muito bom. Ó, vamos iniciando aqui, então a gente começa no capítulo 1, tá? E eu vou pedir licença para vocês, porque assim, ó, o livro, como conta experiências de André Luiz, toda vez que eu estudei algum livro do André Luiz, eu fiquei muito, mas muito atento nas explicações dos instrutores. Então, cada capítulo tem uma lição de todos os instrutores que ele encontra sobre alguma passagem. E não é diferente no capítulo 1. Então eu vou discorrer até o início, né, da fala do Aulus,
né, do Aulus, foi do Aulus? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. E aí a gente, vou comentando, depois eu vou começar a ler o PDF, porque tem muita coisa rica. Muita coisa rica. Quando o pessoal faz parte do grupo há tempo, já sabe, né? Quando tem alguma coisa muito detalhada, é bom nem fazer resumo. Vamos pegar cada palavra para a gente poder não se perder e não entrar em erro, vamos falar assim, de entendimento, tá? Então ele começa assim, ó. Olha só. Estudando a mediunidade, tá bom? O Aulus está comentando isso. Certamente, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade. Lembrando que é em 1950 e pouco esse livro foi escrito. Tá? Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. Olha só. Então, para que a gente entenda a religião do amor e da sabedoria, como diz aqui o Aulus, nós temos que ter uma certa cooperação que vem do espírito. Então, a era do espírito que está chegando e para nós está cada vez mais próxima. Porque assim, ó, tem uma passagem que diz, né? As crianças terão visões e nossos velhos terão sonhos. Então você tem uma evolução dos mais idosos tendo sonhos sobre algo e as nossas crianças vendo aquilo. Vendo a diferença que nós estamos evoluindo sobre essa questão da mediunidade e a aproximação do mundo espiritual. E muitas crianças estão tendo essa sensibilidade. Em sala de aula, estou presente com crianças de 11 anos, né, até adolescentes e pré-adolescentes, é fato, é nítido. Eles não comentam, né, com medo de ser rechaçados, com medo de ser rotulados para aqueles que não têm o entendimento nem a mediunidade. Nem eles se entendem. Mas muitos veem a energia, muitos veem outras pessoas, sabe, próximo. E é muito interessante a vontade que eles têm de conhecer e entender o mundo espiritual, de qualquer religião que sejam os pais, sabe? Eles têm uma abertura fantástica. Então está chegando essa era, e essa era está cada vez mais próxima para a gente, né? E ele diz o seguinte: Clarencio pede para que André Luiz e Hilário façam um curso rápido de ciências mediúnicas. Olha o curso dele aqui, rápido, ciências mediúnicas, na qual era especialista. Ou seja, o Clarencio é especialista nessa parte de mediunidade, corpo terreno e corpo espiritual, tá? André Luiz destaca a humildade e o carinho como de um médico que trabalha como um enfermeiro, ou seja, o médico rebaixa a sua profissão. A gente acha que é rebaixamento, né? O médico ele desce ao enfermeiro, né, para acatar as necessidades humanas. Então ele faz essa comparação, né, do Clarencio, tá? Ele continua: ao nos estudar a mediunidade, encarnado em 1779 com Mesmer. Olha só, Mesmer, tá? Hebe, quer comentar? A Hebe levantou a mão. É Aulus ou Clarencio? Acho que é Aulus. Porque às vezes eu também confundo os instrutores. Deixa eu ver aqui. O Aulus é assistente. Isso. Ah, sim. Eu acho que ele comentou. Agora que eu vi aqui, caramba. É verdade. Aí, ó. Beleza, É obrigada. verdade. É o Aulus que ele tá comentando agora, tá? Então, o Aulus esteve encarnado e esteve aprendendo sobre a mediunidade com Mesmer, em Paris, tá? Apreciara de perto essa experiência, né? Apreciou de perto o trabalho de Allan Kardec também, o Aulus. Olha que fantástico, tá? Na codificação. E privara com Carragnet
e Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, desencarnando depois de décadas dedicadas ao magnetismo e mediunidade nos moldes científicos da época. Olha que interessante, né? Sandra, pode falar. É isso que eu estava falando, que foi suprimido, né, do espiritismo, a palavra magnetismo. Mas Aham, o Kardec estudou magnetismo com os clássicos magnetistas. O exatamente. Mesmer é o pai do magnetismo. Olha só que interessante. Antes do Kardec escrever o livro dos espíritos. Ele estudou com os magnetizadores clássicos. Nessa época aqui, surgiu um químico, que eu não me recordo o nome. Eu tive uma aula particular com um espírita sobre química. E ele me comentou sobre um cientista que estudou o átomo e o elétron. E ele descobriu que o elétron ele tinha uma posição de energia muitas vezes. E aí, muitos da época começaram ele fotografava, se não me engano, as energias e espíritos. E ele foi, vamos falar assim, investigado por muita gente. E tomou aquele cala-boca. Ou seja, vamos ficar quietinho sobre isso aí, sabe? Foi nessa época aqui onde o Kardec começou a codificação. Olha só. Tá? E aí continua assim, ó, desencarnado, continuou seus estudos dedicando-se agora na espiritualização do Brasil. Olha isso, que interessante, né? Hilário e André Luiz conheceram alguns aspectos do intercâmbio espiritual, mas queriam mais. Estudaram a psicografia, incorporação e materialização, mas era pouco perante os diversos serviços da mediunidade. Mediunidade você tem um campo vastíssimo, né? Aulus colaborava em diversos serviços e fez alguns apontamentos. Em recinto do Ministério das Comunicações, lá no nosso lar, conheceram o instrutor Albério e iniciou a palestra. Aqui eu vou dar deixa eu ver se a gente consegue. Eu acho que dá. Dá para a gente começar a fazer a leitura. Eu vou compartilhar com vocês aqui o PDF para a gente poder ver juntinhos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Isso. Todos estão vendo? Tudo bem? Então, olha só. Sim. E ele começa assim, ó. Ele começa assim. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, ou seja, era uma sala cheia de estudantes encarnados e desencarnados. Estudantes encarnados. Ou seja, durante o sono, vai estudar sobre o assunto, né? Precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, e a exteriorização do pensamento divino é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Se nós sentirmos a Deus de uma forma simples e singela e muito sutil, que nós temos essa consciência de hoje, nossa evolução, já imaginou como Jesus sente Deus? Fica uma indagação aí, e uma curiosidade, uma vontade de evoluir rápido, né? Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica,
Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imerso. É aquela questão que a gente comentou na reunião passada. A energia sublime de Deus, o hálito divino, está em tudo. Que nós não sabemos o nome por enquanto, mas os cientistas estão descobrindo diversas outras energias que estão condicionando o universo. Olha que interessante. Tá? Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Nós temos essa condição, mesmo que não tendo a nossa percepção. E já começa a introduzir a questão da mente cria o universo que você deseja. Tá? Naturalmente, circunscritos na dimensão conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, olha lá, do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Então já começa um deslumbre de diversos mundos particulares que podem passar por nós, inclusive o nosso. Inclusive o nosso. O que nos atormenta? O que nos faz feliz? Isso é o que a gente está criando na mente o tempo todo. O que nós desejamos através do coração. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra, cada alma se envolve no circuito de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas que a emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Eu vou dar uma atençãozinha aqui, ó, ao teor de força gravítica. O que é a gravidade do planeta? É um centro onde tudo vai ser atraído, tudo que é material no planeta é atraído ao centro. Então nós temos essa força gravítica de acordo com a nossa energia eletromagnética que vai atrair aquilo que é afinidade nossa. Não sempre as nossas vontades, mas o que está dentro do nosso coração. Tá? Cada planeta revoluciona na órbita que lhes é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito a cada consciência envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. E por que não a nossa psicosfera? De tanto recebemos mensagens, né, psicografadas durante a pandemia, para tomarmos cuidados com os pensamentos, para que a gente mude a nossa psicosfera. Né? Compondo assim apenas humilde família, no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos falam mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Olha só, então nós temos esse conhecimento. Há 50 anos atrás, se você perguntasse para 100 pessoas se há vida fora da Terra, eu acho que assim, ó, uns 10 responderia que sim. Hoje, eu faço a mesma pergunta dentro da sala de aula.
para crianças que não conhecem muito o espaço, e também pessoas que conhecem mais a fundo, como, vamos falar assim, adolescentes de 16, 17 anos. O que você acha? Existe vida fora da Terra? E a maioria acredita que sim. A maioria. Então, nós temos uma evolução científica e um despertar da consciência fora do planeta já. Olha só, que interessante, né? Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, nossos semelhantes. A maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam. Agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental e que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Um pensamento pode mudar o rumo da nossa reencarnação. Forte, né? Muito forte. Nossa mente é, de Sartre, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. O seu José comentou na reunião passada de uma passagem de um livro, acho que foi o seu José que comentou, que, eu não sei se foi o José ou se foi a Hebe, que teve uma passagem do André Luiz, que ele estava, uma pessoa desencarnada foi cobrar uma outra, uma mulher, né, que acabou de desencarnar, que ela seduzia os homens, né, para poder ficar com o dinheiro, e chamou ela de loba. E aquele interim, ela começou a se transformar em uma loba. Pela força mental. Tá? É idioplastia? É isso mesmo, né? Idioplastia. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma ao qual a vontade imprime movimento e direção. A gente é muito, vamos falar assim, a gente é muito ansioso. Quando a gente pensa alguma coisa, a gente quer que aquilo aconteça logo de cara. E se a gente parar para pensar, algumas vontades que a gente tem, passa alguns dias ou semanas ou até mesmo alguns meses, aquilo que a gente pensou, ele fica próximo de acontecer. Se você tiver uma análise de algumas coisas, comecem a reparar para ver. Esses dias eu pensei numa amizade muito antiga, né? Falei, nossa, mas nunca mais vi a pessoa, vi a pessoa com 13 anos de idade. E não é que passou alguns dias e a pessoa apareceu na minha frente? É muito interessante isso, né? Muito interessante, tá? A pessoa, por algum momento, ela estava no mesmo ambiente e eu a vi de longe, ela acho que ela não me reconheceu, mas eu acabei reconhecendo ela, tá? Foi muito interessante essa situação, tá bom? Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Conjunto de ideias, as nossas próprias resistências. Deixa eu ver aqui como uma pessoa acabou de entrar. Pronto. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que é própria. Frequência própria. Todos nós vibramos de uma certa frequência. É aquilo que nós comentamos na reunião passada, né? Digas o que pensas, que eu te direi com quem tu andas. Não é verdade? A nossa vibração vai atrair o tipo de afinidade ideal aos nossos pensamentos e vibrações. Olha só.
Deixa eu ver aqui. Tá. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Essa semana, uma pessoa me perguntou o seguinte: por que eu faço terapia há mais de 15 anos e não melhoro? Me veio um vento nesse momento e que eu falei o seguinte: você quer realmente melhorar ou você fala que quer melhorar da boca para fora? Será que o seu coração quer melhorar? Aí a pessoa se silenciou. Ela baixou a cabeça, entendendo o recado. Ou seja, fala que quer melhorar. Mas no fundo, não, tá bom do jeito que tá. As pessoas olham de uma forma diferente. Entende? E acaba acomodando. E ela vai, tenta e se deixa. Ou seja, não faz esforço para melhorar. O esforço é a base de tudo. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos e que é capaz de produzir. Olha que forte! E é por isso que num trabalho mediúnico nós precisamos estar em jejum espiritual e mental. Como que é esse jejum mental? Tomar cuidado com os pensamentos negativos, para que o nosso interim de energias estejam mais sutis para o nosso trabalho, o nosso objetivo da mediunidade ali, naquele trabalho, tá? Um Hotentote, que é, vamos falar assim, uma tribo muito primitiva, desencarnado, em que se comunicando com o sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobram no mundo as experiências primitivas. Ou seja, aquela pessoa de uma tribo muito primitiva, ela não tem uma sabedoria mais elevada. E ela conversando com um sábio, como será que ela vai se sentir? E um sábio, sem um indumento carnal, ou seja, em espírito, entrando em relação com um Hotentote, ainda colocado ao seu habitat africano, ou seja, o sábio foi lá na tribo, né? Não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravam os interesses mentais, como sujeitam, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Então, a gente não consegue fazer com que o motor funcione, o motor a 220 volts, funcione com uma pilha de 5 volts. Seria possível? E seria possível um motor de 5 volts funcionar com uma carga de 220? É uma comparação. Olha só. Então ele fala sobre as afinidades mentais de conhecimentos científicos também. Muito interessante isso, tá? Por isso mesmo, o Hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, ao seu turno, não se demoraria com o Hotentote,
por falta desse alimento quase imponderável que podemos chamar vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocada entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Quando eu li isso aí, é a segunda vez que eu li esse livro, que eu estou lendo, né? Eu estava em frente do meu jardim, tem um orquidário. E nessa época que eu li a primeira vez, eu não tinha esse jardim orquidário. E eu penava tanto em produzir, em cuidar de orquídeas, e eu cuidava de uma ou de outra, mas elas estavam em ambientes diferentes. E eu não percebi isso. Eu comecei a ler, a estudar, a hora que eu olhei para o jardim onde estava o orquidário, eu percebi quantas orquídeas estão florindo ao mesmo tempo, mas elas estão juntas. Elas estão juntas. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Há uma troca de energia. Olha que interessante. Tá? Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Voltamos à experiência de Emmanuel com Chico Xavier. Chico, você quer trabalhar com Jesus? Sim, se os espíritos não me abandonarem. Eles não vão te abandonar. Mas para que isso ocorra, é necessário que você tenha 3 objetivos: disciplina, disciplina, disciplina. Isso no final, antes ele ter comentado, você precisa trabalhar muito, esforçar-se no bem e estudar sempre. Olha que interessante. Nós só podemos dar o que tem. Quanto mais a gente estuda, mais nós podemos oferecer. Mais podemos oferecer. Então é indiscutível que nós tenhamos que estudar sempre, para que nós não possamos, para que nós possamos errar menos. Errar menos. Porque, como diz o Emmanuel, o médium, o melhor médium é aquele que foi menos enganado. Menos enganado. Né? Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, as esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Não é à toa, né, que o Emmanuel foi mentor de Chico Xavier. E olha só, e parece que agora se inverteu, né? O Chico Xavier está sendo mentor de Emmanuel, agora encarnado, né? Procederam certamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Olha, isso é muito forte para mim. Eu não entendia essa sensibilidade energética que eu tinha antigamente. E é assustador. E muitas vezes a gente tem que se fazer vamos falar assim, de desentendido.
Quem começa a ter essa sensibilidade e que não demora muito, quando se tem um entendimento sobre as energias e magnetismo, você acaba tendo algumas percepções sutis. E isso vai aumentando com o tempo, tá? Então tem lugares onde eu entro e que você sente a recepção do ambiente, se ela é positiva ou ela é negativa. Se ela não é de todo positivo, você sente um ponto de negatividade. E é muito nítido. Mesmo que a pessoa tenta esconder de diversas formas possíveis com um sorriso. Uma vez, uma dirigente da casa Caminheiros da Luz, né, Clarinha? Clarinha tá aí, né? A nossa companheira Doroti, falou para mim assim, ó: quando você desenvolve a mediunidade, ninguém mais consegue mentir para você. É complicado, é difícil, mas assim, a gente tem que entender que a caridade também é se silenciar em diversos momentos. Tô tentando aprender, que ninguém minta para mim. Tô tentando aprender. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Se a gente não vê a beleza do próximo, o tanto que ele pode evoluir, o tanto que ele pode ser maravilhoso, como a gente pode querer que as pessoas nos enxerguem da mesma forma? É o magnetismo. Fala, Hebe. É a beleza da arte, né, que a gente tem que contemplar cada vez mais. A gente precisa ter, assim, na nossa visão, a visão da beleza, a visão do belo, das coisas bem arrumadas, bem concatenadas, para que a gente possa realmente refletir isso dentro de nós. E vice-versa, a gente reflete, né, o nosso íntimo quando nós nos comunicamos com as outras pessoas, né? É importante isso aqui. Eu achei lindo isso aqui, essa colocação. Somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. É lindo, né? É lindo. Eu lembrei agora, me veio na memória um amigo meu, muito tempo eu não vejo ele. E a gente tem uma afinidade, porque a gente gosta de coisas orientais, né? E ele dá aula de karatê. Ele é um mestre já, né? E eu fiz karatê por muito tempo, peguei a faixa preta e tal, então a gente tinha essa afinidade muito grande. E ele adora esses contos orientais. Ele fez um conto para mim, ele comentou um conto para mim que é muito interessante, que fala muito sobre isso. Diz que um imperador muito cruel, né, muito maldoso, chamou o sábio para poder jantar com ele. E aí ele apresentou uma mesa muito grande, cheia de coisas para comer, e sabia que o sábio vivia com o mínimo possível, né? E ele falou assim, hoje eu pego esse sábio, ele não é tão sábio assim, né? Hoje eu pego ele. E ele ficou escondido, o imperador ficou escondido atrás de algumas cortinas, e o sábio entrou na sala, começou a olhar as comidas, começou a comer uma coisa aqui, uma coisa ali, tal, não sei o quê. E aí o imperador apareceu. Aí o imperador, ele falou, sábio, nossa, como você come como um porco? Falou assim, né? E o sábio olhou assim, nossa, que engraçado, eu te vejo tão iluminado. Aí o imperador parou, falou para ele assim, mas como você me vê como iluminado se eu acabei de te chamar de porco? Ele falou, simples, a gente reflete nas pessoas o que somos por dentro. Então cai bem a calhar, né? Essa passagem que a gente acabou de ver. Olha que interessante, tá? Muito interessante. Então ele continua assim, né? Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente.
porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, na reentrância do coração e da consciência, independente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas, guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimes ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Educação. Porque a gente não vai se transformar do dia para a noite. Não basta ter o conhecimento. Nós precisamos praticá-los em si. E olha, é uma lágrima por dia. É muito difícil. É muito difícil. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade e que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem o acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhes os impulsos, principalmente os da animalidade e do instinto, que são por muitos queda de muitos médiuns. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. E se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. E aqui ele continua, né? Falou que teve a reunião e depois teve a promessa de se encontrar no dia seguinte. É de fato vamos falar assim, uma lição para todos nós que queremos estar na mediunidade, queremos trabalhar ou queremos ajudar de alguma forma. A Lu levantou a mão? Cadê a Lu? Pode falar, Lu. Pode ligar o microfone. Lu? Flaubert, Oi? ela disse que precisava sair. Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Fica à vontade, Lu. Bom, e aí? Nossa, foi na pinta, hein? 1 horinha foi na pinta. Alguém tem algo a comentar? Fique à vontade, Giane. Fique à vontade. Na parte que ele diz assim, que todos nós somos médiuns, né? E quanto a gente deve ter consciência disso, porque tem muitos médiuns que só acham que a mediunidade é só ali na casa espírita, é só ali na reunião mediúnica. E a gente sabe que não, que a gente é médium em casa, a gente é médium no trabalho, a gente é médium na rua. Então, a gente é médium todos os instantes do dia, da noite, né? A todo momento. A todo momento. É o nosso objetivo. Essa sensibilidade,
é uma sensibilidade para que nós possamos nos unir de alguma forma, auxiliando uns aos outros. Eu vejo muita que... gente esquece disso, né? Sim, eu vejo que, assim, quando eu trabalhava com a Clarinha na Casa Espírita, Clarinha e a Sheila, eu acabei tendo que me afastar por problema profissional, eu tive que pegar algumas aulas à noite, tudo mais ali. E eu falei, meu Deus do céu, eu não vou mais trabalhar com a mediunidade. E eu tinha isso na cabeça. Eu falei, nossa, e agora? Aí... Só que eu percebi que dentro da sala de aula é o tempo todo. É o tempo todo. Aí eu comecei a compreender. Peraí. Lá é mais intenso, é para um trabalho específico. Mas no meu trabalho está acontecendo por quê? Aí cair a ficha, ter a compreensão. Houve muitos estudos sobre isso, estudei bastante, né, diversos tipos de coisas. E é incrível como assim as coisas acontecem e a mediunidade vem e é imperceptível. Quando você vê, você já está ajudando alguém. É incrível. Né? Hebe, fica à vontade. Então, a nossa vida, ela nos apresenta tudo aquilo que nós precisamos, né? Aquilo que a gente precisa está se colocando à nossa frente. E por isso essa colocação que a nossa irmã fez a respeito da mediunidade ser exigida, né? Exigida não, ser trabalhada em todos os lugares. Uhum. O que é importante a gente observar, que nem você falou, é que em todos os lugares nós somos procurados por essa sensibilidade para que a gente possa melhorar cada vez mais. E a gente tem que, vamos dizer assim, aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Para que a gente consiga fazer disso lições para nós mesmos. Sim. São apontamentos que eu coloquei aqui, quando o escritor fala assim que filhos do Criador, do Criador, herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. É como Jesus nos falou para os apóstolos, sois deuses, basta que nós aprendamos a utilizar essa divindade de uma maneira boa, de uma maneira correta, com a disciplina que o Chico se colocou, né? Uhum. E a saber que o pensamento é uma energia constante, né? E é uma energia construtiva. E isso que a gente está estudando agora é para confirmar que o nosso pensamento, ele cria e ele vai, de acordo com a nossa afinidade, aglutinando outros pensamentos, e a gente se sente bem quando está assim num grupo, né? Todo mundo querendo estudar a mesma coisa, é muito legal, porque a gente se alimenta disso. Uhum. Um dá uma oportunidade para o outro, um conversa com o outro, e nós nos colocamos aí numa assembleia, num banquete, né, de energia positiva. Isso é muito bacana. Verdade, né? isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu acho que assim, me veio à mente agora, vamos falar assim, eu não sei se todos compreendem, de certa forma, de onde vem nossa energia no interior da nossa cabeça. Se todos compreendem, né, a gente vai passando adiante, se não, eu posso trazer aqui rapidamente, coisa de 10 minutinhos, eu falo o que é todo o nosso sistema nervoso, de forma bem resumidinha, né? Mas para o lado espiritual, eu não sei se o André Luiz vai comentar, eu vou até pegar os meus estudos antigos, que eu fiz num outro caderno sobre esse mesmo livro, e vou ver se tem algo mais para frente que fale sobre. Se não tiver, eu vou trazer na próxima reunião, e aí sim eu vou ser o professor, porque aí já cabe na minha especialidade profissional. Só que aí eu vou trazer o entendimento espiritual. Isso. Tá? Porque é o espírito que dirige o corpo, né?
É o Sim, espírito que dá vida ao corpo, que dá. exato. Por isso ele fala aqui dos valores anímicos, que muitas vezes, que nem a outra nossa colega falou, o animismo, ele é mal falado, ele é colocado como se fosse uma coisa ruim, né? E basta que a gente compreenda o que é o animismo. Sim, Somos nós mesmos nos exteriorizando, é. né? Então, é importante que a gente compreenda que esses valores anímicos têm que ser cada vez mais dilapidados, mais melhor trabalhados, porque é o espírito que dirige o corpo, é o espírito que Sim, dirige a mente, sim. é o espírito que dirige os pensamentos. Eu costumo falar o seguinte, dentro das disciplinas, principalmente de anatomia, para técnicos de enfermagem que vão estar dentro dos hospitais lá trabalhando, inclusive dentro da UTI. E eu faço a seguinte pergunta: quem comanda o corpo, o cérebro ou a mente? Eu falo mente para não falar espírito, né? Porque a gente não pode estar falando assim, se as pessoas elas assustam ou saem correndo, né? Ou elas nos criticam até o fim da vida. Então, assim, e elas acabam. E eu não falo para elas. Não. Eu dou ferramentas para que elas mesmas tenham um entendimento. Mas professor, mas isso é muito ruim, não falar o que é. Eu falo, olha, a construção do pensamento é deixar indagações para que vocês construam o raciocínio. Esse é o fundamento, né? Então, eu comento sobre isso com eles e começo a perguntar: como pode uma pessoa, depois de uma EQM, uma experiência de quase morte, voltar dessa quase morte falando que conversou com parentes que desencarnaram, que morreram, né? Mesmo com pessoas contando fatos que só a pessoa desencarnada e a mãe ou um parente sabiam. Como pode? A pessoa, mas eu falei, tá, como pode ser se a pessoa estava na cama, a pessoa estava se vendo, estava vendo todo o acontecimento em volta dela ali e ela descrevendo isso para o médico? Aí tem outra condição também, né? Como que o cérebro ele é tão igual para todo mundo, tem as mesmas células para todo mundo, funciona da mesma forma, passa eletricidade. Eletricidade não é inteligente. O fio de alta tensão não é inteligente. Né? A lâmpada não faz contas. Então, assim, como pode? Aí eles começam a se surpreender. Aí eu mostro o centro do cérebro da pessoa. Então, pensa em alguma coisa. A gente pensa e dá a impressão que aquilo lá está no meio da cabeça mesmo. Só que o meio da cabeça é vazia. É oca. Se alguém te chamou de cabeça oca, agradeça. Porque é ali que o espírito se conecta. Lá na glândula pituitária. Então, eu vou trazer esses estudos para vocês, para ficar um pouco mais claro. Eu trago imagens, trago mais ilustrações para a gente poder ter um conhecimento melhor sobre isso. Aí a gente vai compreender mais o que o André Luiz fala sobre a mente, aonde que é, e as conexões de forças maiores. Eu acho que é bem interessante, é válido. Tá? Mesmo que a gente faça um capítulo em 2 reuniões, mas eu acho extremamente válido trazer esse conhecimento para vocês. Tá bom? Pode ser? Mais alguma colocação? Tô vendo a Neiva aí pela primeira vez, é isso? Bem-vinda, viu? Bastante gente está chegando hoje, bem-vinda. Obrigada. Só aqui de Jaú, a Lu que me convidou. Ai, que bom, que bom. Que a gente faz o curso aqui na associação, né? Ah, verdade. Em Jaú, a gente trabalha juntos. A dona Emília. Ah, Né, dona Emília? Nós somos Oi, voluntárias. Olá, Tudo bem? bastante gente de Jaú também. Bom, Jaú é nosso parceiraço, né? Desde o outro livro, né? Né? Que bom, isso é muito bom. Que bom. Estou adorando. Eu participei um pouco da outra, entrei um pouco atrasada devido ao trabalho, mas estou gostando bastante do curso, está acrescentando muito para mim. Que bom, que bom. O importante Está muito isso, bom. Né? A gente vai acrescentando um pouquinho de todos, né? A gente vai agregando bastante conhecimento, isso é bom. Né? Sim, eu agradeço. Eu falo que eu só sou o cara de pau aqui que leio as coisas, porque professor somos todos. Troca de conhecimento é muito importante, isso, né? Muito importante mesmo. Experiências, que bom. Eu agradeço, viu? Nada, a gente que agradece, né? Quanto mais crescer
esse interesse do conhecimento, mais se difunde o conhecimento. É Conhecimento bem parado é conhecimento morto. Então a gente tem que difundir. realmente. Que bom, obrigada. A gente que agradece. Pessoal, mais alguma coisa? Vamos comentar algo que vocês queiram? Fiquem à vontade. Então a gente faz um encerramento. Mais alguém? Não? Então tá. A gente agradece a todos essa cooperação. Nossa, é muito importante. Está sendo muito bom mesmo esses momentos aqui juntos, né? Mesmo distante, estamos tão pertinhos, né? Porque não tem distância. Não tem distância, né? O pensamento viaja muito mais que a velocidade da luz. Isso é muito bom. Nosso pensamento está lado a lado. Alguém quer fazer a oração final? Então, eu só quero lembrar que os pensamentos se nutrem, né? Muito importante. Eles se nutrem. Sim, isso é muito bom. Alguém quer fazer a nossa oração final? Eu vou desligar a gravação aqui para a gente já ter um tempinho maior. Então, na semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 2 já, tá? Aí eu trago essas informações do encéfalo para a gente, do sistema nervoso, para a gente compreender um pouco mais, tá bom?